Olá, povo de Deus, tudo bom? Quero começar já esse vídeo aqui pedindo perdão, que nós tratamos aí de toda segunda-feira e quinta-feira, ou segunda e quinta-feira, deixar um vídeo. Ontem não foi possível, né? Infelizmente, domingo, segunda foi uma correria total e não foi possível. Mas hoje, terça-feira, nós vamos deixar esse vídeo aqui com as duas últimas aulas. Por que devo aprender sempre? O primeiro tópico. E o segundo, por que devo fazer outros discípulos? Então vamos começar em oração. Pai das luzes, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos diante da tua presença. Pai, hoje as duas últimas aulas desta apostila de discipulado. Mestre amado, que mais uma vez o teu nome seja glorificado e o Senhor seja exaltado. Usa-me mais uma vez para a glória do teu nome, Senhor. Sabendo eu e reconhecendo que nada sou como homem natural, Pai. Que sabedoria alguma vem de mim se o Senhor não der. Então, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa nesta manhã que estamos aqui, Pai, certo é que alguns assistirão à noite, à tarde ou até de madrugada, mas que a tua bênção os alcance em nome de Jesus para a glória do Senhor Deus vivo. Que edificação venha através da tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, servos e servas do Senhor, filhos e filhas do Deus vivo. Que Deus continue abençoando. Hoje, a última aula da nossa apostila, né? Se dividindo em dois tópicos. Primeiro, por que devo aprender sempre? Né? Para se achar a Jesus. Então, por que devemos aprender sempre? A respeito da Bíblia, é o que nós estamos falando aqui. Para achar a Jesus. João 6,45. João 6,45. Vou deixar aí para vocês lerem depois. Não importa quantos anos de crente ou de cristão você tem, nunca saberá o bastante. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Imagine um poço. Quanto mais água se tira, mais água se tem. Então, por que eu devo aprender sempre? Porque Deus ele é infinito. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Não é que a Bíblia se renova a cada dia. A Bíblia é sempre a Bíblia. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. Ela pode lhe trazer ou nos trazer uma revelação diferenciada. Uma revelação diferente no mesmo capítulo, no mesmo versículo, na mesma frase, porém apontando sempre para a mesma coisa. O fechamento é sempre o mesmo, porque toda mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro desta mensagem. Cristo tem que estar no meio desta mensagem. Ele tem que ser o Senhor desta mensagem. Óbvio e certo é que os homens irão transmitir. Quando falo homens, falo ser humano, homem, mulher, tá? Tanto o sexo masculino quanto o feminino, que irão transmitir. Porém, esta mensagem será revelada pelo Espírito de Deus. Então, por que devo aprender sempre? Porque Deus, ele vai me usar conforme a capacitação que eu tenho. Se eu souber pouco, Deus vai me usar pouco. Se eu souber mais ou menos, Deus vai me usar mais ou menos. Se eu souber muito, Deus vai usar-me muito. Então, às vezes você vê um pregador e fala, esse pregador aí, ele repete muita palavra, esse pregador aí, ele parece que só tem duas mensagens, esse pregador aí, ele traz uma mensagem assim, não tem tanto conteúdo, mas tem pregador já que o cara destrincha a Bíblia, ele traz assim algo profundo
né? Meu pastor Paulo Júnior, né? E tantos outros aí, pastor Jonas Pires, são uma benção. Por que não falar de pastor Ricardo Gondim e tantos outros, que é uma benção, né? Quando estão aí trazendo a porção bíblica para nós, a mensagem de Deus e tantos outros, né? E é maravilhoso. Pastor Alan Brizotti, que foi o meu professor de teologia, dando-me algumas aulas. Pastor Roque Luciano, talvez vocês não conheçam, mas é um grande homem de Deus que traz umas mensagens, coisa mais linda. Não é da mídia, mas é um homem que, se for diante de uma televisão, traz uma mensagem bíblica muito melhor do que alguns pregadores que eu conheço aí, né? Para a glória do Deus que vive e reina para todo sempre. Então nós precisamos aprender e buscar da parte de Deus. Bíblia. Tem bons livros? Tem bons livros, né? Tem uns livros teológicos? Tem uns livros aí que são maravilhosos, mas a Bíblia é o centro de tudo. É o centro de tudo. Uma vez até o pastor Alan Brizotti disse o seguinte: precisamos tirar da Bíblia a nossa mensagem, tá bom? Então, por isso que devemos aprender. Não importa se o senhor é pastor, se o senhor é pastor presidente, é bispo, é apóstolo, se o senhor é professor de teologia, se o senhor é doutor em teologia, com todo respeito, nós precisamos aprender sempre, sempre. Porque eu dou aula em algumas igrejas e eu dou 10 minutos, eu faço um rodízio dos alunos, dando 10 minutos para cada um em cada aula, para eles ensinarem. Eu dou um tema e eles falam sobre aquilo e eu fico assentado para aprender com eles também, né? Que aí também nós vamos discipulando e fazendo com que eles se desenvolvam. Então eu tenho algo comigo. Para eu ser um bom mestre, entender que eu sou um bom mestre, um bom professor, um bom discipulador, aqueles que eu discipulo, que eu estou discipulando, aqueles que eu estou dando aula a eles, não importa quanto tempo, mas eles têm que ficar melhor do que eu. Porque aí então eu entenderei que sou um bom professor. Quando alguém se espelhar e fizer as coisas melhores do que eu faço. Tá bom? Então não importa quantos anos de cristão você tem, quantos anos você lê a Bíblia. Não importa, você tem que aprender. É necessário, é preciso. Então muita gente está precisando descer do pedestal. Está muito alto, está muito grande, está muito demais. Então vamos descer um pouquinho aí, tá bom? Assenta para aprender. Senta-se para aprender. Fui levar uns pastores uma vez para uma convenção no Mato Grosso do Sul. Inclusive o pastor presidente deste ministério estava lá, não vou falar o nome aqui. E como eu era diácono na época, o pastor presidente me chamou para ministrar a palavra naquela tarde, mas eu não sabia, porque ali era uma convenção para os ministros, pastores, evangelistas e alguns presbíteros. E eu fiquei na porta da igreja, sentado de chinelo, de calça de moletom e camiseta. E aquele pastor, o pastor me chamou para ir até lá ministrar. E ele quis que eu fosse daquela maneira. E quando eu entrei, eu vi uns irmãos me olhando, aí eu fui, ministrei a palavra de Deus. Aí um missionário que tinha vindo da África, ele falou: varão, preciso te pedir perdão. Eu falei: por quê, Vaso? Ele falou: porque eu sou doutor em teologia, eu sou mestre de não sei das quantas, sou doutor de não sei o quê, estudei não sei quantos anos, viajei em vários países, mas eu quero te pedir perdão, porque quando você entrou, eu falei: meu Deus do céu, uma convenção com ministros, Deus chama um moleque desse para pregar, isso aí não vai dar nem um chá com açúcar, né? E você ministrou uma palavra tremenda e outra. Eu preciso te fazer uma pergunta: onde é que você acha essas coisas, meu? Porque Deus nos dera algumas revelações dentro da palavra e aí eles viram que Deus é tremendo. E ele nos pediu perdão, não porque eu tenha muita coisa, é porque quando Deus quer falar e a gente busca um pouquinho, ele traz a revelação, né? Então, eu falei para ele, dei um abraço, falei: não, Vaso, fique em paz, na benção, né? Perdoei ele porque ele pediu para perdoar.
e ali nós nos tornamos amigos para a glória de Deus, né? O homem mais sábio do mundo disse: única coisa que eu sei é que eu não sei de nada, né? Ele não deixou exaltar o seu coração. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando a gente clamar, Deus ele vai trazer a revelação. Quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia em oração, ore antes. Espírito Santo, me traz a revelação do que está escrito. Descortina para mim o que está atrás das letras que eu vou ler. Eu peço isso. Senhor, pelo teu Espírito Santo, me traz a revelação. Vem, Espírito Santo. E aí Deus vem revelando. Como diz Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é prosseguir em conhecer, é conhecer sempre, né? E aí Deus me deu uma frase que é o seguinte: aprender é virtude do humilde, ignorar é o começo da arrogância. Aprender é virtude do humilde, ignorar é o começo da arrogância. Então, em qual dessas duas partes o senhor e a senhora está? Aprender, que é virtude do humilde, ou o senhor ignora os menos favorecidos? Até os analfabetos aí que congregam contigo, o senhor pode aprender com eles, e muito, demais, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Estou terminando não, vamos para a última parte para nós encerrarmos desta apostila. Por que devemos fazer outros discípulos? Por que devemos fazer outros discípulos? Observe que nós colocamos a palavra devo, de dever, e não preciso, porque é uma obrigação de todo servo de Deus fazer discípulos. Jesus disse, e Mateus registrou no seu Evangelho, capítulo 28, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, aparece aos seus discípulos e lhes dá uma ordem: ide e fazei. Jesus não está falando como homem, mas como Deus, porque ele já havia ressuscitado e estava num corpo de glória. Ele estava dizendo: assim como eu vos ensinei, ensinai a todos. É isso. Jesus ele fez discípulos. E logo após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos. Ele diz: ide e fazei. Primeiro, ide, vá, não se prostre, tenha atitude. Faça alguma coisa. Ide e fazei. Então vocês estão encarregados de fazer algo. Vocês estão ordenados a fazer algo. Então aquilo que você tem de conhecimento, passe aos outros. Tem gente que fala: eu não vou passar tudo, porque se ele ficar mais sábio do que eu, se ele aprender o que eu aprendi, pode... Não, para por aí. É necessário que nós passemos tudo o que nós aprendemos. Porque Jesus, sendo Deus, eterno e Senhor, ele disse, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Se Jesus, como Senhor, Rei, eterno, tremendo, todo-poderoso, soberano, grandioso, excelso, sublime, como Deus infinito, falou isso, quem somos nós? Miseráveis pecadores, pequenos mortais. Ei, o senhor aí, dê aula para os seus liderados. Na igreja que eu congrego, eu dou aula e não cobro um centavo. Não estou falando isso para minha glória, não. E Jesus cuida de mim. Ele me abençoa. Sou pastor, não recebo o salário da igreja. Faça discípulos. Passa o que o Senhor sabe. Ajude pessoas. Você pode fazer discípulos de todas as maneiras. Você, mulher que sabe costurar, ajude jovens. Passe o seu conhecimento da costura. O senhor pintor,
o senhor pedreiro, você que tem um dom natural, ensine a alguém, é fazer discípulo. Você que sabe evangelizar, passa isso para alguém, passa para frente, faça discípulo. Não seja arrogante e ignorante ao ponto de não passar isso para outras pessoas. Jesus veio e deu um show de ensinamento e deixou para nós. E o senhor e a senhora só sabem alguma coisa porque alguém te ensinou, alguém passou para você. Ah, mas você não sabe o quanto eu gastei. Não interessa, eu estudei 13 anos. Estudei 13 anos e tudo pago. Básico, médio avançado e por aí foi. Para a glória de Deus. Mas tudo pago. Então, em nome de Jesus, passa para os outros o que o Senhor sabe. Faça discípulos. Não é difícil, não. Porque o que o Senhor tem foi Deus quem lhe deu. Discipular exige amor, paciência, visão e sabedoria. Amor para ajudar o próximo como eu quero que alguém me ajude. Ou como eu quis que alguém me ajudasse. Porque o que eu sei hoje, muita coisa foi pago. Tive o curso e eu aprendi. Mas muita coisa eu aprendi com muita gente. Pastor Robson, que está nos Estados Unidos. Pastor José Túlio Alves Barros, que era pastor na igreja de Vila São José, Assembleia de Deus do Brás, Rua Gonçalo Soares de França, número 218, que foi o pastor que me ganhou para Jesus. Paulo Henrique, André, Anderson, Cristiano e Ricardo, esses meninos me ensinaram demais também. E tantas outras pessoas, e até hoje eu aprendo. E eles não cobraram para me ensinar, esses meninos cuidaram de mim 4 anos. Paulo Henrique, André, Anderson, Cristiano, Ricardo. E me ensinaram como era ler a Bíblia, como era orar, expulsar demônios, ter humildade, como utilizar os dons. Então exige amor, porque para fazer isso tem que amar. Paciência para ouvir e ensinar a palavra de Deus. Tem que ter paciência para ensinar. Para doar o seu tempo. Não é gastar, é doar o tempo. Visão para entender e compreender o que a pessoa está passando no momento. Porque eu não posso chegar e já descarregando um caminhão de ensinamento. Primeiro ouça a pessoa. Às vezes ela está ali numa tribulação tremenda. Então deixe ela se esvaziar e aí você traz o ensinamento. Era assim que Jesus fazia. Sabedoria para lhe mostrar a verdade sem ofendê-la ou machucá-la. Afinal, estamos aqui para ganhar e ajuntar, e não para perder e espalhar. Então tenha sabedoria de passar a sabedoria. Porque tem gente que tem muita sabedoria, mas não sabe passar a sabedoria que tem. Tem gente que joga futebol tremendamente, mas não sabe ensinar alguém a jogar futebol. Tem mulher que cozinha demais, mas não sabe passar para outra pessoa, não sabe ensinar. Não tem o dom, não tem a essência do mestrado, do mestre, de passar. Então, gente, é apenas isso, é simples. Faça isso em nome de Jesus, amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus, como diz as Sagradas Escrituras, em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Passou tão rápido, nossas 2 aulas. Já foi 19 minutos e 37 segundos. Amados, quarta-feira já agora, nossa primeira aula da apostila de discipulado, não, discipulado acabamos, de missões. Missões é a minha missão. Missões é a minha missão. Então nós vamos estar falando sobre missões.
Tá bom? Obrigado. Que Deus em Cristo te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, eu quero te abençoar. Não esqueça, dá aquele like aí, enche de like aí, lá naquele joinha azul assim, ó, você aperta em cima e já foi. Ele é cinza, depois fica azul. Eu acho que é isso mesmo, por aí. Dá aquele like lá, minha esposa tá ali olhando para mim e rindo, que eu tô meio atrapalhado. Mas maravilha, nós vamos estar orando. Obrigado por vocês que nos acompanharam aí na apostila de discipulado. Que seja de crescimento para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai das luzes, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu transmitir mais uma aula para teu povo. E mesmo aqueles que não chamam pelo teu nome. Que a tua graça, o teu amor, compaixão e infinita misericórdia alcance a cada um. Como ministro do Evangelho, eu ministro a bênção sobre a vida do povo, Pai, de cada um daqueles que estarão assistindo este vídeo. Meu Senhor, para a glória e louvor do teu nome, que a tua bênção que enriquece não acrescenta dores, alcance a cada um em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço de seu amigo e irmão, pastor Marco Aurélio, para a glória do Senhor Jesus. Quarta-feira estaremos postando, quinta-feira estaremos postando mais um vídeo em nome de Jesus, tá bom? Depois vou deixar algumas perguntas para vocês responderem a respeito da apostila de discipulado. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus, para a glória do Deus que vive e reina. E quinta-feira, a primeira aula da nossa apostila de missões. Acabando a de missões, nós vamos começar a nossa outra apostila. Essa, o negócio vai pegar fogo. O que Jesus tinha que a igreja perdeu? Irmão, o que Jesus tinha que a igreja perdeu? Já vai pensando aí. Tchau, um abraço, fica na paz.